Olá, pessoal. Nesta videoaula, nós vamos falar sobre o início da literatura de língua portuguesa, a literatura medieval ainda, né? O primeiro momento da literatura de língua portuguesa, conhecido como trovadorismo. A questão de datas, só para a gente se localizar no contexto histórico, é aproximadamente, né, essas datas não têm que ser exatas, mas a 1189 e 1418 é o período dessa, dessa primeira escola literária chamada de trovadorismo, ainda dentro do período medieval. Esse nome, trovadorismo, é porque o poeta ele se comporta como um trovador. Ele faz o seu poema, a literatura e a música são duas artes atreladas, elas estão atreladas ainda entre si. Então o poeta faz a sua composição e ele próprio vai para a rua se apresentar, nas feiras, em espaços assim. Então nós temos o registro nesse período de dois grupos, né, de cantigas, né, porque a poesia nessa fase ela é chamada de cantiga justamente porque elas são cantadas, os poemas são cantados. Então nós temos as cantigas lírico-amorosas, que são as cantigas de amor e as cantigas de amigo, e nós temos a cantiga satírica, que é a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. O idioma é o galego-português, é um português arcaico, né? É o início, a nossa língua está ali se iniciando, então existem algumas palavras bem diferentes em relação a como conhecemos a língua portuguesa hoje. Então vamos começar pelas cantigas lírico-amorosas. Essas cantigas lírico-amorosas, ou seja, a cantiga de amor, especialmente, o trovador, né, que é o poeta, ele assume o eu lírico masculino, né? É um homem que escreve. A gente sabe que nesse período aí as mulheres não escrevem, não por incompetência, não escrevem porque, de um modo geral, salvo alguma raríssima exceção, a mulher não recebia, ela não era alfabetizada, ela não era preparada para ler, para escrever, não era isso que se esperava da mulher, né? A mulher era educada para ser a dona a dona de casa, a esposa, a mãe, né? Ela era uma figura assim, não, sem essa autonomia literária. Então não há mulheres escrevendo, não há registro, né, de mulheres escrevendo nesse período. Então é o homem que escreve, e o eu lírico da cantiga de amor também é masculino. É um homem que fala, né, na cantiga. Nós já vimos em outra videoaula o que é o eu lírico. Então, o eu lírico na cantiga de amor é um homem. A mulher, ela é vista aqui como um ser superior. Na cantiga, tá? Na cantiga de amor, a mulher é vista como um ser superior. Na poesia, não que ela seja, de fato, na sociedade, né, tenha essa representação. Então, ela é vista como um ser superior. Essa mulher cantada na poesia, na cantiga de amor, ela é uma mulher que pertence a uma categoria social mais elevada que a categoria social do trovador. É como se fosse o trovador, é pobre, e essa mulher de classe média, da elite. E a cantiga de amor, ela expressa o que chamamos, né, o que era chamado na época de coita. Coita no português, no galego português, nesse período, sofrimento de amor não correspondido. Isso se chamava coita. O cara que sofre de coita, ele é o coitado, né? Daí essa palavra que veio até os nossos dias na língua portuguesa. O que era o coitado? Coitado era o sofredor. Era o cara que sofria de coita. E coita era, nesse período, o sofrimento de amor não correspondido. Ele se apaixonava por uma mulher inacessível, essa mulher não lhe correspondia, e ele prestava a essa mulher uma vassalagem amorosa. Ou seja, uma vassalagem amorosa, estamos falando de um período medieval, né? Então é como se é a representação aí do vassalo e do senhor feudal, né? O vassalo é o homem, é ele que se prostra diante dessa mulher, né? Como diria Cazuza,
jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado. É mais ou menos isso que acontece lá na Cantiga de Amor, né, com o poeta escrevendo sobre essa visão, essa concepção, né? A mulher é um ser elevado, inacessível, e ele presta essa vassalagem amorosa e ela não dá a mínima para ele. Mas tem um detalhe, ele também não esperava que ela desse confiança a ele. Ele se apaixonava para sofrer de amor. Então, o sofrimento amoroso era a inspiração para a cantiga. Então, assim, ele não era esperado que a mulher correspondesse. Se a mulher correspondesse, perdia toda a graça. Ele tinha que sofrer, né? Porque era desse sofrimento amoroso que nascia a poesia, ou a cantiga de amor. Vamos a um exemplo de uma cantiga da época, de um escritor chamado Dom Dinis. Você me proibiu, senhora, de que lhe dissesse qualquer coisa sobre o quanto morro por sua causa. Mas então me diga, por Deus, senhora, a quem falarei o quanto sofro e já sofri por você, senão a você mesma? Ou a quem direi o meu amor se eu não o disser a você? Calar-me não é o que quero, mas dizê-lo também não adianta. Sofro tanto de amor por você, se eu não lhe falar sobre isso, como saberá o que sinto? Ou a quem direi o sofrimento que me faz sofrer, se eu não for dizê-lo a você? Diga-me, o que faço? E assim, se Deus lhe perdoa, coita do meu coração, a quem direi o meu amor? Então, nesse poema, há um sofrimento, né? Eu quero falar desse amor que eu sinto por você, mas eu vou falar com quem, se não for com você mesmo? E observe que o poeta se refere a essa mulher, alvo do seu amor, como senhora. Há uma relação de distanciamento. A mulher é uma figura distante, inacessível a esse poeta. Para comparar, né, com a cantiga de amor daquele período, vamos falar, por exemplo, de Roberto Carlos, porque as cantigas de amor do período medieval, elas inspiraram, né, a gente tem letras de música, poemas atuais, contemporâneos, muito similares com esse sofrimento amoroso, como no sertanejo, né, que tem um sofrimento de dadó. Mas o Roberto Carlos, por exemplo, também tem, né, tem uma muito bonitinha dele, né? Tem muitas canções bonitas do Roberto. E aqui ele diz assim: Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar ou o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Eu desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho o amor maior do mundo, como é grande o meu amor por você. Observe que a letra do Roberto Carlos, que é contemporâneo nosso, é bem similar àquela proposta da cantiga de amor lá do período medieval do trovadorismo português, né? Que é um amor sofrido, não correspondido, essa coisa toda. Além da cantiga de amor, nós temos a cantiga de amigo. Lembrando que a palavra amigo, nesse período da língua portuguesa, ela significava namorado. Então, toda vez que você ouviu falar em cantiga de amigo nesse período medieval, na verdade é cantiga de namorado, porque a palavra amigo tinha esse sentido. Posteriormente é que a palavra amigo ganha o sentido que nós entendemos hoje. No caso da cantiga de amigo, o trovador, ele assume o eu lírico feminino, ou seja, é a donzela que fala, é a mulher que fala. Agora, não confunda, gente, não é uma mulher escrevendo, é um homem escrevendo como se fosse mulher, dando voz a uma mulher daquele período. Tá? Então, o eu lírico é feminino, mas o escritor continua sendo homem. A mulher, ela não é de classe alta, como na cantiga de amor. Né? Na cantiga de amor, essa mulher é de uma classe mais alta que a do trovador. No caso da cantiga de amigo, a mulher ela é campesina, ela é do campo, ela não é urbana. Ou se ela não é urbana de classe alta, né? Ou quando é urbana, ela é urbana de um nível social mais baixo, tá? Diferente da cantiga de amor. Ou ela é do campo, ou ela é urbana, porém pobre. E o assunto da cantiga de amigo
é o sentimento de saudade, não é de amor, como na cantiga de amor, né? O próprio nome já diz. Aqui o sentimento é de saudade, é o namorado, né? O namorado foi para a guerra e essa menina, essa mulher ficou com saudade, sofre, né, a ausência desse cabra e o poema reflete essa saudade. É um poema mais raso, ele é muito superficial, ele é chato. A Cantiga de Amigo, ela é um poema chatinho. Ela tem muito menos profundidade que a Cantiga de Amor. Na Cantiga de Amigo se repete, né? Há um refrão que se repete um monte de vezes. Então eu selecionei aqui para apresentar uma do Martin Kodaks, Vigo. Né? Vigo era um porto, era uma cidade que tinha um porto. Então, a menina, né, vamos ao texto que diz assim: Tenho notícias de que chega o meu namorado, e irei, mãe, a Vigo. Então, na verdade, essa criatura está comunicando ou pedindo à mãe para ir a Vigo e encontrar o namorado que estaria voltando da guerra. Né? Vigo é onde ficava o porto. Tenho notícias de que hoje chega o meu amado, e irei, mãe, a Vigo. Olha que coisa chata, esse irei, mãe, a Vigo. Hoje chega o meu namorado, está são e vivo. Irei, mãe, a Vigo. Hoje chega o meu amado, e está vivo e são. Irei, mãe, a Vigo. Está são e vivo e amigo do rei. Irei, mãe, a Vigo. É muito chato, irei, mãe, a Vigo. Está vivo e são e é da confiança do rei. Irei, mãe, a Vigo. Então, ela insiste, né, em pedir a permissão da mãe para ir a Vigo, e como o negócio não está dando muito certo, então ela insiste no último argumento assim: olha, ele voltou são e vivo e ele é amigo do rei. Ou seja, se ele é amigo do rei, agora ele está podendo, ele tem uma certa grana, uma certa influência. É uma última tentativa dela convencer a mãe a permitir que ela vá ao diacho da cidade de Vigo e encontrar o chato do namorado, né, com esse refrão do Irei, mãe, a Vigo. Então a cantiga de amigo ela é muito mais superficial, né? Simplesmente uma troca de palavras. É, é, sabe aquela letra de funk com uma frase que você repete 500 vezes com a mesma batida? A cantiga de amigo é quase isso, né? Uma repetição enjoadinha, né, de uma fala. Agora, vamos comparar esse texto, que esse texto fala de saudade, vamos compará-lo a uma cantiga do nosso fofíssimo Chico Buarque, que também trata de saudade. Né? No caso de um outro tipo de saudade, mas de qualquer forma, saudade. Né? Ó pedaço de mim, ó metade amputada de mim, leva o que há de ti, que a saudade dói latejada. É assim como uma fisgada no membro que já perdi. Ó pedaço de mim, ó metade adorada de mim, leva os olhos meus, que a saudade é o pior castigo, e eu não quero levar comigo a mortalha do amor a Deus. Então, ou seja, você tem aí também, né, uma situação de saudade, de despedida de um texto contemporâneo. Além dessas duas cantigas, nós temos as cantigas de zoação. As cantigas de zoação são as cantigas de escárnio e a de maldizer. Na cantiga de escárnio, ela tem esse caráter satírico, é um ataque, né? Se faz um ataque, uma crítica, é para sacanear mesmo alguém, critica pessoas, critica costumes, mas não revela o nome da pessoa, né? Fala um monte de coisa, conta a história, mas o nome da vítima é poupado. Um exemplo aqui de uma cantiga de escárnio do João Airas de Santiago, em que ele diz assim: uma dona, não vou dizer qual, né? Porque na cantiga de escárnio o nome não é revelado. Uma dona, não vou dizer qual, teve uma forte agouro pelas oitavas de Natal, saía de casa para ir à missa, mas ouviu um corvo carniceiro e não quis mais sair da casa. A dona, de um coração muito bom, ia à missa para ouvir o seu sermão, mas veja o que impediu: ouviu um corvo sobre si e não quis mais sair de casa. A dona disse: e agora? O padre já está pronto, irá maldizer-me, se não me vir na igreja. E disse o corvo: quá, cá. E ela não quis mais sair de casa. E aí o poema continua mais um pouquinho, porque a ideia, né, é uma metáfora. O corvo, na verdade, é o amante dela. Né? Ela estava saindo, era uma senhora muito religiosa, estava já de saída para a missa, e aparece o corvo. Observe que no texto o corvo vem sobre ela, ou seja, em cima dela, e ela opta por não sair de casa e ficar com o corvo. Né? O corvo não é um corvo.
Então, ou seja, se faz a crítica a essa tal senhora, mas o nome da senhora é poupado. Aí, numa cantiga de maldizer, aí você faz a crítica, você faz a sacaneia a criatura e diz o nome. Então, imagine só, numa cidade pequena, mesmo que você não diga o nome da pessoa, mas você foi à feira cantar sobre um acontecimento, que isso aqui tudo era cantado, né? Tudo era cantiga. Aí você vai à feira e começa a cantar essa história. Mesmo você não dizendo o nome, todo mundo vai saber de quem se trata, já que é uma cidade pequena, né? Que era uma cidade pequena. Então, na cantiga de maldizer, além de fazer isso tudo, de dar aquela sacaneada boa, ainda se diz o nome da criatura. Então, vamos lá. A Pero da Ponte, uma cantiga da época. Quem a sua filha quiser dar uma profissão com que possa prosperar, há de ir a Maria Dominga, que lhe saberá muito bem mostrar, e vos direi o que fará. Antes de um mês lhe ensinará como rebolar as ancas. O rebolar as ancas, né? Ancas é quadris aqui, né? Rebolar, andar rebolando, rebolar as quadris, se expor. E já lhe vejo a ensinar a sustentar uma filha sua. E quem observar bem suas artes, que de Paris até aqui Portugal no caso, não há mulher que rebole melhor. Na verdade, a dona a Maria Dominga, ela é uma prostituta, né, dona de uma casa de prostituição, e ela é uma prostituta muito famosa naquele período, né, naquela sociedade, naquela comunidade, e ela está na cidade desse trovador, e ele resolve dar essa sacaneada, dizendo às pessoas assim, olha, se você quiser dar uma profissão à sua filha para ela ganhar dinheiro, não adianta esse negócio de artesanato, essas coisinhas que a mulher faz em casa. Ensina a sua filha a profissão entrega a sua filha a Maria Dominga, ela vai ensinar uma profissão que dá muito dinheiro. Ou seja, isso é muito pesado, né? Se isso é muito pesado para hoje, imagina isso nos anos 1100 e pouco, 1200, 1300, né? Claro que isso chocava a sociedade. E esse cara ia para a rua e cantava, se apresentava. Alguns trovadores cantavam, se apresentavam sozinhos, alguns tinham grupos, os chamados menestréis. Aí tinha dançarinas, esse pessoal todo se arrumava, né, e ia fazer as apresentações. Assim começou a literatura de língua portuguesa em Portugal, né, com o trovadorismo. É isso, um abraço para todas e todos.